Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos crimes mais conhecidos contra a administração pública, o peculato. Olha, desde a apropriação de um bem físico até a manipulação de dados num sistema, a gente vai desvendar as várias faces desse crime para entender como a lei busca proteger aquilo que é de todo mundo. Então, qual que vai ser nosso roteiro? Primeiro, a base de tudo. O que é peculato? Depois, vamos para suas formas clássicas, a apropriação e o desvio. Na sequência, uma variação super importante, o peculato furto. A gente também vai analisar quando a culpa entra na história e, para fechar, como esse crime se transformou na era digital. Vamos lá? Para entender o peculato de verdade, não tem jeito, a gente precisa ir direto na fonte, na sua definição legal. É aqui que toda a nossa análise começa. Certo, o que a lei diz, então? O artigo 312 do Código Penal é o nosso ponto de partida. As palavras-chave aqui são apropriar-se ou desviar. O objeto do crime pode ser dinheiro, um carro, qualquer bem móvel. E olha só que detalhe crucial. O bem pode ser até particular. O que importa é que o funcionário público tenha a posse dele por causa da função que exerce. Bom, então, quem é que pode cometer esse crime? A lei é bem clara, só um funcionário público. Por isso ele é chamado de crime próprio. E para que o crime aconteça, alguns elementos são indispensáveis. Primeiro, o funcionário tem que ter a posse do bem por causa do cargo. Segundo, ele se apropria ou desvia esse bem. E terceiro, isso tudo tem um objetivo, conseguir uma vantagem para si mesmo ou para outra pessoa. Agora, vamos explorar as duas formas mais clássicas, que são a apropriação e o desvio. E é justamente aqui que a coisa fica interessante, porque surge uma das maiores polêmicas sobre o assunto, um debate que foi parar nos tribunais superiores do país. Para a gente entender esse debate, vamos pensar numa situação bem prática. Um funcionário público pega um carro oficial para fazer um passeio no fim de semana. A intenção não é roubar o carro, é só usar para um fim particular e depois devolver. Isso é crime? Pois é, a resposta não é tão simples quanto parece. E essa pergunta divide nossos tribunais. De um lado tem a visão que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que diz que isso não é crime. Para eles, o funcionário precisaria ter a intenção de ficar com o bem para sempre. Mas, do outro lado, o Supremo Tribunal Federal, o STF, vem entendendo de um jeito diferente. Para eles, o simples ato de desviar o carro da sua função pública, mesmo que temporariamente, já configuraria o peculato. E essa citação de uma decisão do próprio STF resume perfeitamente essa segunda corrente de pensamento. Para o tribunal, o verbo desviar quer dizer exatamente isso, mudar o destino do bem. Então, o uso irregular, para fins particulares, já seria suficiente para caracterizar o crime. Mas atenção, porque aqui tem uma exceção muito importante. Quando o assunto é prefeito, essa discussão toda acaba. Existe uma lei específica, o Decreto-Lei 201 de 67, que diz com todas as letras que qualquer uso de bens ou rendas públicas para fins privados por um prefeito é crime. Simples assim. Nesse caso, a lei não deixa nenhuma margem para dúvida. Certo. Nos casos que a gente viu até agora, o funcionário já tinha o bem em mãos legalmente. Mas e se a situação for outra? E se ele não tem a posse, mas usa as facilidades do cargo para pegar o bem? É justamente para essa situação que existe o peculato furto. A lei diz que a pena é a mesma se o funcionário, mesmo sem ter a posse, subtrai o bem. O ponto fundamental aqui é que ele se aproveita da facilidade que o cargo dá, como, por exemplo, ter a chave de uma sala ou acesso a um depósito que uma pessoa comum não teria. Então, para ficar bem claro, a grande diferença está na posse. No peculato clássico, de apropriação ou desvio, o funcionário já tem a posse legal do bem. Já no peculato furto, ele não tem essa posse, mas usa o acesso privilegiado do cargo para subtrair o bem. O ponto de partida é o que distingue os dois. Ok, até agora a gente falou de casos com intenção clara, o chamado dolo. Mas vamos mudar um pouco o foco para situações onde a intenção inicial não é exatamente criminosa. Vamos falar do peculato que acontece por negligência e daquele em que o funcionário se aproveita de um erro de outra pessoa. Esse é o peculato culposo. Aqui a palavra-chave não é má-fé, é descuido. O exemplo clássico é o do funcionário que, no fim do dia, deixa o notebook do trabalho em cima da mesa numa sala destrancada. Se alguém entra e furta o notebook, esse funcionário negligente pode responder por peculato culposo porque o descuido dele contribuiu para o crime. E olha que interessante, tem uma regra jurídica muito específica que só se aplica a esse tipo de peculato, o culposo. Se o funcionário repara o dano, ou seja, devolve o valor do bem antes da sentença final, a punibilidade é extinta, o caso acaba ali.
Agora, se ele faz essa reparação depois da sentença, a pena é reduzida pela metade. Isso é um benefício que não existe nas formas intencionais do crime. Uma outra modalidade é o peculato por erro de terceiro. Imagina que alguém, por engano, paga um valor a mais a um funcionário público. Se o funcionário percebe o erro e mesmo assim decide ficar com o dinheiro, ele comete esse crime. O pulo do gato para diferenciar do estelionato é que aqui o erro é espontâneo, parte da outra pessoa. Já no estelionato, é o agente que induz a vítima ao erro para conseguir a vantagem. E para fechar nossa análise, a gente precisa falar de como esse crime, que parece tão material, tão físico, se adaptou para o nosso mundo digital. Com a digitalização de tudo, o peculato também evoluiu. O artigo 313-A do Código Penal criou o que muita gente chama de peculato eletrônico. Quem comete esse crime é um funcionário autorizado que manipula os sistemas de informação. A ação não é mais pegar um objeto, mas sim inserir um dado falso ou alterar um dado verdadeiro para conseguir uma vantagem indevida. E a lei é bem específica sobre o que isso significa na prática, viu? Não é só inserir um dado falso. Facilitar para que outra pessoa faça isso, alterar indevidamente uma informação que estava correta, ou até excluir um dado verdadeiro, tudo isso configura o crime. E tem um detalhe técnico aqui que muda tudo. Ele é um crime formal. O que isso quer dizer? Que o crime já está completo no exato momento em que o dado é manipulado. Não precisa nem provar que a vantagem, como um benefício indevido, foi de fato recebida. A simples manipulação do sistema, com a intenção, já basta. A gente fez uma viagem completa, né? Do desvio de um bem físico até a fraude em um sistema digital. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. À medida que o patrimônio público se torna cada vez mais digital, mais intangível, quais serão as novas fronteiras desse crime? A única certeza é que a lei vai ter que continuar correndo para acompanhar a tecnologia.